Então foi criado o que se chama fatores de risco. Se você tem esses fatores de risco, é mais provável que você vai desenvolver infarto do miocárdio nos próximos 10 anos. Então vamos lá. Primeiro fator de risco é a história familiar. Como é que morreu o seu avô? De infarto. Como é que morreu o seu pai? De infarto. Como é que morreu o seu irmão mais velho? De infarto. Bom, você percebe que coração é o elo mais fraco na sua família. Então é importante você entender o conceito do elo mais fraco. Se eu pegar uma corrente e puxar essa corrente e eu tiver força para arrebentá-la, uma hora ela arrebenta. Onde que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Todos nós temos um órgão mais fraco. Esse órgão mais fraco, que um vai sofrer do coração, o outro vai sofrer do fígado, o outro vai sofrer do estômago, o outro vai sofrer de problema cerebral, o outro é a idade. Você não vê infarto de miocárdio em criança de 10 anos. Geralmente começa mais depois dos 40 anos, 45, 50. E na mulher, mais idade ainda. Porque a mulher, ela é protegida contra o infarto do miocárdio até a menopausa. Até a menopausa, o infarto do miocárdio acomete muito mais homens do que mulheres. A partir da menopausa, aí a mulher vai ter igual ou até mais do que o homem. Então a idade é um fator muito importante. Aliás, a idade não é um fator muito importante só para isso, não. A idade é um fator muito importante para inúmeras doenças. Aí você vai ver o câncer. 2% dos cânceres é infantil. O resto é adulto. Você vai no hospital onde câncer, você vai ver que a maioria lá é velho. É pessoas idosas. Entendeu? Idade é fundamental. O tabagismo. O tabagismo é um problema muito sério. Quando começou-se a descobrir que o tabaco fazia mal, a indústria do tabaco começou a brigar que não é verdade, que não sei o quê, desmentir os estudos, criar os estudos próprios. Levou muito tempo, décadas, para se aceitar que o tabaco é muito prejudicial. Não é tanto pela queima do tabaco, não. É pela queima do papel que enrola o cigarro. Esse aqui é o pior componente. Só a queima do papel do cigarro produz mais de 4.000 substâncias químicas, há muitas delas, mais de 80, já determinadas como cancerígenas. Então é impossível no mundo de hoje você ter saúde e fumar. O tabagismo, ele é difícil de você parar de fumar porque é uma combinação de hábito e vício. O hábito é você tomar um cafezinho e acender um cigarro. É o telefone tocar, você acender um cigarro. É você ter uma relação sexual, acender um cigarro. Então, ele conectou o cigarro com uma porção de atividades. Então, cria-se um hábito. E o hábito permanece, é difícil de tirar. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o vício, que a nicotina é altamente viciante. Então, eu tenho uma combinação de um hábito com um vício. Então, uma das estratégias que existe para deixar de fumar, que aliás eu coloquei no meu livro, Fumar ou Não Fumar, a Decisão é Sua, que está esgotado, onde eu mostrei o seguinte, que um jeito de você parar de fumar, é assim que eu ensino, para uma pessoa que vem até a mim e que fuma, e eu vou convencê-la de parar de fumar, se não for por ela, é pelos filhos ou pelos netos. Eu digo o seguinte, nós vamos fazer em 2 etapas. Primeiro eu vou tirar de você o hábito. E é muito simples tirar o hábito de você. Você vai numa tabacaria e você compra uma coisa chamada rapé. E você vai cheirar rapé. As primeiras 5 vezes que você cheirar rapé, você vai espirrar. Depois você não espirra mais. O rapé, uma vez que você cheira, é nicotina. Ele chega em 3 segundos e ele entra no seu cérebro. E você perde a vontade de fumar por 40, 50 minutos. Aliás, você tem até nojo de cigarro. Se eu cheirar um rapé e te dar um cigarro. Você pega aversão ao cigarro por 40, 50, 60 minutos. Daqui 50 minutos, você começa a ter vontade de fumar. Você cheira o rapé de novo. Então você vai cheirar o rapé, você vai ficar viciado em rapé.
Mas você não tem mais fumaça, você não tem mais combustão, você não tem mais câncer de pulmão, que o que faz o câncer de pulmão não é a nicotina, é a combustão do papel do cigarro. É o alcatrão que sobra lá, que agora não tem. Então você vai ficar uma pessoa viciada em rapé. Eu tirei o hábito de você, só deixei o vício. Aliás, eu nem entendo por que esse pessoal sofre tanto nos aviões, vai daqui para a Europa, não pode fumar. Pô, compra um rapé, pô, cheira o rapé, qual o problema? Está resolvido o problema, certo? Então aí, depois de um certo tempo, agora você acabou com aquele hábito de acender o cigarro depois do cafezinho, acender o cigarro na hora que está no telefone, pô, você só ficou com vício. E aí agora nós vamos desmamar do vício. Como é que desmama do vício? É muito simples. É assim, olha. Você cheira o rapé e você marca a hora que você cheirou. E você vai ver quando que você vai cheirar de novo. Então vamos supor que você cheirou às 8 horas da manhã. E quando for 8h50, você começa a ter vontade de cheirar rapé. Você vai, anota, 8h50, cheira o rapé. Só tem uma regra a seguir. A próxima cheirada tem que ser mais do que aqueles 50 minutos. Pode ser 51, não pode ser menos. Aí você espera 51 minutos, cheira o rapé, marca lá. A próxima cheirada tem que ser mais de 51 minutos. Ou seja, você vai aos pouquinhos aumentando. Vai chegar uma hora que tem 2 dias, tem 3 dias que você não cheira rapé. E você está tão comprometido com essa competição que você não abre mão dela. E aí você desmama do rapé. Mas mesmo que você ficasse viciado em rapé, é 1000 vezes melhor do que se você continuasse com cigarro, por causa do alcatrão, da queima, do processo do câncer e etc. Certo? Então, existe uma solução. Outro problema sério é o álcool. Essa história de que vinho tinto faz bem para o coração, não é do bem do jeito que você escutou, não. Faz bem para o coração, mas faz mal para o fígado. Você não vai morrer de coração, mas vai morrer do fígado. O que você prefere? Morrer do coração ou morrer do fígado? Eu prefiro morrer do coração, sabe por quê? A morte é rápida, é de uma vez, não tem sofrimento. Agora, morrer do fígado é complicado. Então, essa história, essa desculpa que tem resveratrol, tem sim. O vinho tinto tem resveratrol. Se você tomar umas 8 garrafas por dia, é capaz de dar igual uma cápsula de resveratrol que você compra nos Estados Unidos e faz uso. Você entendeu? Ou aqui mesmo, hoje, as farmácias de manipulação no Brasil já tem resveratrol. Então, a concentração de resveratrol que tem no vinho não é essas coisas que você pensa, não. Você vai ter que beber muito o resveratrol começar a fazer efeito. E nesse ínterim, você vai sofrer do fígado, vai desenvolver uma cirrose alcoólica e vai chegar uma hora que o próprio álcool vai destruir seu coração. Então, álcool em pequenas doses ajuda o coração, mas prejudica o fígado em qualquer dose. E o álcool em grandes doses prejudica também o coração. Então, essa não é uma solução para prevenção, tá? Pelo contrário, uma pessoa que tem excesso de álcool tem um risco aumentado para ter problema cardíaco. O próximo fator de risco que eu quero discutir com você é a chamada síndrome metabólica, que é uma combinação da pressão alta, da diabetes, da dislipidemia e da obesidade. Então, esses são os 4 fatores: hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia. Isso vem combinado. A pessoa é obesa, tem a cintura avantajada, tem pressão alta, tem distúrbios dos lípides, que nós vamos discutir em profundidade aqui. Então, esses são os fatores de risco. A primeira que eu gostaria de discutir com você é o caso do hipotiroidismo, que é mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, você pega uma pessoa que está com a tireoide funcionando mal, ela pensa devagar, ela anda devagar, ela tem excesso de peso, ela tem constipação intestinal, entendeu? E ela tem hipertensão. Por que a paciente ou o paciente com hipotiroidismo desenvolve pressão alta? Porque a tireoide é responsável pelo metabolismo basal. Quando o nosso metabolismo diminui, há a produção de uma substância chamada mucina, que é uma glicoproteína.
E essa mucina infiltra, inclusive no sistema vascular, nos vasos, e ela aumenta a resistência periférica. E agora o sangue, para chegar lá, tem que aumentar a pressão. Se aumenta, você imagina você tendo uma bomba que você joga água para o 4º andar do prédio. E agora alguém do 12º andar pede para você jogar água com a mesma bomba para o 12º. Se a sua bomba tiver pressão suficiente, você vai jogar. Se ela for uma bomba só para 4º andar, ela jogava água para o 4º andar, mas ela não consegue jogar para o 12º. Ela teria que aumentar a pressão contra a gravidade para chegar lá. É mais ou menos assim. Se eu estou com o meu corpo impregnado com mucina, eu crio uma resistência periférica aumentada. E eu tenho que aumentar a pressão para fazer o sangue chegar lá. Olha que interessante. Se eu pegar um paciente com hipotiroidismo, que tem o que se chama mixedema, que é a consequência da mucina, e ele tem pressão alta, ele é hipertenso, ou ela é hipertensa, e eu agora baixo a pressão desse paciente, eu estou prejudicando. A pressão vai baixar, mas esse paciente vai morrer mais cedo. Porque agora, aquela água que tinha que chegar lá no 12º andar, ela não chega, não tem mais pressão para chegar. O oxigênio que tinha que chegar lá no fundo do olho, tinha que chegar lá nos rins, agora com a pressão mais baixa, não chega. Então acaba prejudicando. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer com o paciente com pressão alta é ver se ele não tem um comprometimento da tireoide. Se ele tiver um comprometimento da tireoide, esse problema. Agora, se ele tiver um comprometimento da tireoide e eu for capaz de normalizar a função tiroidiana dele, ele também vai deixar de ser hipertenso. Resistência insulínica, que cada vez tem mais no mundo, é a pessoa que tem mais insulina do que deveria. Os níveis de insulina estão aumentados no sangue. A insulina é um hormônio que retém sódio, e retendo o sódio, retém água. O volume aumenta. Você lembra daquela história do rio? Que de repente o leito é mais estreito, a água tem que correr mais rápido? Deu correnteza? Pois é, aqui mais ou menos isso também. Agora eu tenho mais sangue, eu tenho mais volume, por mesma vasculatura. Então agora a resistência também aumenta, e com isso aumenta a pressão. Então se você tiver um paciente, por exemplo, diabético, hipertenso, se eu regularizar a diabetes, se eu tratar a diabetes e os níveis, tanto de glicose quanto de insulina, baixarem, automaticamente ele vai baixar a pressão. Então eu tenho que tomar cuidado, porque se eu estou tratando de um paciente diabético com pressão alta e eu estou tratando a diabetes e a hipertensão, e o diabetes normaliza, aquele remédio agora para hipertensão ficou demais. E esse paciente pode ter uma crise de hipotensão, pode desmaiar. Uma outra causa de aumento da pressão é a elevação do ácido úrico. O ácido úrico elevado também produz vasoconstrição, também aumenta a resistência periférica, entendeu? Então, se eu faço uso de muita frutose, a frutose aumenta o ácido úrico. Quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez concomitantemente o antídoto desse veneno, que se chama fibra. Então, quando eu ingiro uma maçã, quando eu chupo uma laranja, quando eu como um abacate, eu estou tendo parte de frutose, o abacate menos ainda, estou tendo parte de frutose, mas estou tendo a fibra. E essa frutose vai ser liberada aos pouquinhos para cair no meu sangue. A analogia que eu faço é muito simples. Você imagina que você está com o seu pé aqui e alguém coloca 10 quilos em cima do seu pé. Não machuca. Tira, coloca outros 10. Não machuca. Tira, coloca outros 10. Não machuca. E chega a colocar 100 quilos no seu pé, 10 de cada vez. Agora ele pega esses 10 barras de 10 quilos, que faz 100 quilos, e coloca no seu pé de uma vez. Vai quebrar seu pé. 10 de cada vez foi 100 quilos no pé. 10 de cada vez. Não quebrou o pé. Se eu libero a frutose aos pouquinhos no sangue, o meu fígado dá conta. Agora, se eu tomo um suco de laranja, que foi feito, a natureza não tem aparelho para fazer suco, a natureza não espreme nada, isso é coisa criada pelo homem. Se eu tomo um suco de laranja fresco, sem açúcar,
eu tenho muita frutose. E aquilo não é de uma laranja só. Eu posso tomar um suco de 6 laranjas num segundo, num golo só. E aquilo vai de uma vez para o fígado. E o fígado transforma aquilo, tem que metabolizar aquilo. E no metabolizar, ele gera o ácido úrico, que é uma endotoxina gerada pelo corpo. Que se acumular pode dar gota, pode inchar seu pé, seu dedão. Mas não é só isso, não dá só gota, dá pressão alta. Então a sua pressão pode ficar alta em consequência do ácido úrico. Então se eu vou e trato o ácido úrico, se eu reduzo a ingestão de frutose, se eu hoje tem medicamentos apropriados para baixar o ácido úrico, para facilitar a eliminação do ácido úrico ou diminuir a produção de ácido úrico, isso também vai facilitar sobremaneira o tratamento da pressão alta. Ainda tem o caso das pessoas que estão intoxicadas com metal. Você imagina que você é garimpeiro, você trabalha numa mina, você trabalha com mercúrio, porque para extrair lá o ouro, a mina de ouro, você precisa de mercúrio, você está contaminado com aquilo o tempo todo. A primeira vez que você vai ao médico, depois que você trabalha como garimpeiro, você está com pressão alta. Pressão alta por uma intoxicação por mercúrio. Não adianta eu ficar agora te tratando para você baixar a pressão. Eu tenho que fazer um detox desse mercúrio. Existem vários mecanismos para isso hoje. Nós não vamos discutir aqui, mas existem vários mecanismos. Mas eu não estou falando só do mercúrio. Pode ser o cádmio do cigarro. O tabaco tem cádmio. Se você fuma muito, você tem pressão alta. Na hora que você para de fumar, cai a pressão, porque aquele cádmio vai ser eliminado. Pode ser chumbo. Você trabalha com pintura. Você trabalha com solda. Você é um mecânico que trabalha com solda, que envolve chumbo. Você respira chumbo o dia inteiro. Você se contaminou com chumbo. O chumbo aumenta a resistência periférica. O chumbo também causa. Então, uma das causas da pressão alta são os metais tóxicos. Eu gostaria de conversar com você uma coisa que geralmente o médico vê um corpo sem boca e um dentista vê uma boca sem corpo. E parece que são duas coisas separadas. Parece que a boca foi delegada para o dentista e o médico ficou com o resto do corpo. Mas primeiro que não chega uma boca sozinha num consultório. Nem chega um corpo sem boca num consultório médico. Então o médico tem que aprender a olhar mais para a parte odontológica e o dentista tem que aprender a olhar mais para o corpo como um todo. Uma infecção dentária assintomática, um canal maltratado, uma extração inadequada de um dente, siso, por exemplo, que tem muito a ver com o coração e com a pressão alta. Eu já vi casos de jovens com pressão alta que tiveram o siso mal extraído, que ficou um pedaço da raiz e que, uma vez diagnosticado, foi tirado essa raiz que estava lá, inadequadamente ainda lá, e a pressão normalizou. Nunca mais precisou tomar remédio para pressão. Entendeu? E a pressão era alta por causa dessa infecção que tinha na área do siso.